Correção da atividade 1, bloco 3. Leia o texto abaixo para responder à questão 1. O menor jornal. A jornalista Dolores Nunes é a responsável pelo menor jornal do mundo. No dia 23, o microjornal Vossa Senhoria, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, recebeu o certificado do livro dos recordes, atestando que o seu jornal, com apenas 3,5 centímetros de altura e 2,5 centímetros de largura, é o menor jornal do mundo. O jornal tem 16 páginas mensais, tiragem de 5.000 exemplares e aborda diversos assuntos da atualidade. Questão 1. O que significa a palavra atestando, usada no texto acima? Significa comprovando. Leia o texto seguinte. Você é um insolente. Muito obrigado. Mais um adjetivo para o meu currículo. Questão 2. A fala você é um insolente, no primeiro quadrinho, demonstra qual é o estado emocional do personagem. Demonstra que o personagem está nervoso, com raiva. Questão 3. Leia o texto abaixo e explique o humor contido nele. Tarefa difícil. Ainda é cedo quando um jovem entra na fazenda à procura de serviço. Logo é atendido pelo fazendeiro que lhe dá a primeira tarefa. Tome este banquinho e este balde. Vá ali naquele galpão e tire o leite da malhada. É minha vaquinha leiteira. Certamente, senhor, vou agora mesmo. Bastante animado, lá vai o rapaz. Não demora muito e ouvem-se mugidos e gritaria. O rapaz sai apressadamente do galpão segurando o banquinho em uma mão e o balde, sem nenhuma gota de leite na outra. O que houve? Perguntou o fazendeiro. Senhor, tirar leite da vaca até que é fácil, mas fazer ela sentar no banquinho não dá mesmo. O humor, presente no texto, ele está nessa última fala, que é: Senhor, tirar leite da vaca até que é fácil, mas fazer ela sentar no banquinho não dá mesmo, pois surpreende o fazendeiro e o leitor, Quando nós vemos aí que no rapaz ele tirou o leite da vaca, depois tentou que ela sentasse no banquinho. É bem engraçado. Questão 4. Leia o texto abaixo e responda qual é o trecho do texto abaixo em que há uma traço de humor. Os humanos cortam as árvores para fazer papel, e nesses papéis escrevem: não cortem as árvores. Então, qual é o humor contido nesse texto? O humor, ele está na contradição presente na linguagem verbal. Por quê? Nós temos aí, os homens cortam as árvores para fazer papel, e nesses papéis escrevem: não cortem as árvores. Então, não seria muito mais fácil não cortar as árvores para fazer papel, para depois pedir para que não cortem as árvores utilizando o papel? Lê o texto abaixo. Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos? É um dos piores crimes que se podem cometer. As vítimas são homens, mulheres e crianças doentes, fáceis, capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca no corpo lá dentro. Às vítimas dos que falsificam os remédios não é dada a oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o médico lhe receita ou passará a correr o risco de piorar ou até morrer. Nunca como hoje os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva. Esse é um texto de Karina Pastore, da revista Veja, do ano de 98. Então, segundo a autora, qual um dos piores crimes que se podem cometer? Segundo ela, um dos piores crimes que pode cometer é a máfia de medicamentos.
Vamos lá, próximo texto. Menina e menino. Nem sempre os colegas entendem a amizade entre meninos e meninas, mas o melhor não é ligar para as piadinhas sobre namoro. Assim a turma esquece o assunto. Se você encontrou uma pessoa legal, não interessa se é menino ou menina, contar com um melhor amigo do outro sexo tem até vantagens. Afinal, você vai poder entender mais como as meninas ou os meninos pensam. Questão 5. Qual o assunto do texto acima? O assunto, do texto é a amizade entre meninos e meninas. Lê o texto seguinte para responder a questão 6. Vamos lá o texto. Paraíso. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóveis matar gente, mas para a criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar, se cortarem todas as árvores. Onde é que os pássaros vão morar? Se este rio eu não deixava poluir, joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. José Paulo Paes. O texto se chama Paraíso. Por que o autor deu esse título a ele? O título do texto, é Paraíso, porque ele está relacionado ao desejo do eu lírico de viver em um lugar de paz e felicidade, sem os problemas apontados por ele. Texto Realidade com muita fantasia. Nascido em 1937, o gaúcho Marcis Cliar é um homem versátil, médico e escritor, igualmente atuante nas duas áreas, dono de uma obra literária extensa, é ainda um biógrafo de mão cheia e colaborador brasileiros. Seus livros para jovens e adultos são sucesso de público e de crítica, e alguns já foram publicados no exterior. Muito atento às situações limite que desagradam a vida humana, Escriar combina em seus textos indícios de uma realidade bastante concreta com cenas absolutamente fantásticas. A convivência entre o realismo e a fantasia é harmoniosa e dela nascem os desfechos surpreendentes das histórias. Em sua obra são frequentes questões de identidade judaica, cotidiano da medicina e do mundo da mídia, como, por exemplo, acontece no conto O Dia em que Matamos James Cagney. Para gostar de ler, volume 27, História sobre a Ética, acho que é 1999. Questão 7. O que é a expressão sublinhada em é ainda um biógrafo de mão cheia? Na linha 2 e a linha 3, que informam sobre Escliar. Informa, que ele é um autor e um excelente biógrafo. Rua do Sol. Mais um grande acontecimento sacudia a cidade. Toda a Rua do Sol participava da mesma estranha agitação. Os pais confabulavam, os vizinhos confraternizavam. Havia que olhar as crianças, vigiá-las, evitar que ficassem na rua. A morte poderia surgir inesperadamente, arrastando-as. O primeiro automóvel circulava. Era uma coisa inesperada, que andava por si, como se fosse um trem, mas sem locomotiva. Nada lembrava dos bondinhos a burro que rolavam barulhentos pela rua. Origens Lessa, Rio de Janeiro, 1976. Questão 8. Qual acontecimento que deixou os moradores da Rua do Sol agitados? Foi a circulação do primeiro automóvel. Texto Mãos à água. Elas entram em contato com muitas coisas e podem levar micro-organismos nocivos para a boca, os olhos e outras partes do corpo. Por isso, as mãos pedem atenção especial. Devem ser lavadas antes das refeições, depois de ir ao banheiro e sempre que tiverem contato com sujeira. A pele da palma das mãos é diferente do restante do corpo e pode ser lavada mais vezes. Questão 9. No trecho, elas entram em contato com muitas coisas, a palavra elas,
que aparece no início do texto refere-se a quê? Refere-se, né, à palavra mão.